A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, amados e queridos irmãos, ouvintes da Jequié-FM. Mais um programa Sementes da Fé. Hoje, domingo, 19 de abril de 2026. Dia do Índio. Comemora-se hoje o Dia do Índio e a minha cidade natal também está aniversariando hoje. Um abração a todos os ouvintes da cidade de Maracás. Que vocês sejam abençoados e fortalecidos no Senhor para a glória de Deus Pai. Amados e queridos irmãos, continuaremos a imersão na carta aos Romanos e hoje leremos o capítulo 15. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Queridos ouvintes da Jequié-FM, irmãos amados em Cristo Jesus, subalterno a um tema: vida em comunhão e missão para a glória de Deus. Abramos nossas Bíblias no capítulo 15 da carta aos Romanos, que nos narra da seguinte maneira: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, como o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhe escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-lo lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus,
para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre um alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês, mas agora, não havendo nada nessas regiões, nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, também deve servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar esta tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem aí em Roma. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Amados e queridos irmãos, ouvintes da GQE-FM, o cristão maduro vive para edificar o próximo, glorificar a Deus e participar da missão e o cumprimento do propósito de Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A vida cristã não é vivida de forma isolada. Desde o início, Deus nos chama para viver em comunhão e com um propósito maior: glorificar o seu nome através da missão. Glorificar o nome de Deus através do nosso trabalho missionário. No capítulo 15 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo mostra que a fé madura se expressa em dois aspectos fundamentais. O primeiro deles é relacionamentos saudáveis dentro da igreja. E o segundo aspecto fundamental, compromisso com a expansão do Evangelho. Esse texto nos ensina que uma igreja forte é aquela que vive em unidade e se move em missão. Então, o que é que esse texto vai nos ensinar? Que nós, como igreja, somos fortalecidos na união entre os irmãos, na nossa unidade, e ela se move no nosso ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. O que é que o capítulo 15 da carta aos Romanos conecta-nos? Relacionamento na igreja, exemplo da pessoa bendita de Jesus Cristo e uma missão global. Precisamos pensar em levar o evangelho a toda criatura, seja o lugar mais longínquo que for, não interessa. A nossa prosperidade em Cristo Jesus é justamente para nos alavancar até o último irmão nos confins da terra. E o que nos diz então, pastor, os versículos de 1 a 6 do capítulo 15 da carta aos Romanos? Suportar os fracos e viver para agradar ao próximo. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. O forte é chamado a uma responsabilidade maior, porque a Bíblia nos diz que quem muito é dado, muito é cobrado, muito é exigido. E quando é que existe essa maturidade cristã, esta maturidade espiritual? De que forma ela é medida em mim e em você? Capacidade de suportar o outro, capacidade de suportar os mais fracos, disposição e disponibilidade de servi-los. Ele é meu semelhante, ele é a imagem de Deus, não é o meu diferente, nem tampouco o meu concorrente. Cristo é este modelo supremo. Cristo Jesus se deu a todos nós. Se ele é o nosso exemplo maior, se ele é o nosso irmão mais velho, nós temos que atender e servir as pessoas como se Jesus o fizesse. Não agradou a si mesmo. Qual o modelo supremo de Cristo Jesus? Não ter agradado a si mesmo. Ele se despojou de toda a sua glória para fazer um de nós. E nós precisamos estar nele. Para quê? Para que façamos as mesmas obras que ele fez. A igreja saudável não é formada por pessoas iguais, mas por pessoas que suportam uns aos outros em amor. O foco é edificação, não preferência pessoal, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu desejo. É um foco edificante para que todos estejam no mesmo patamar, todos nós estamos no mesmo nível, somos filhos de Deus através da graça de Jesus Cristo. Então o foco é que nós sejamos unidos, uma unidade, um só corpo, um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Não há espaço para preferências pessoais. Crescimento espiritual não é provar que você está certo, mas é cuidar do outro. Nós temos pessoas com conhecimento teológico gigantesco, pessoas que têm mestrado, doutorado em teologia, mas que quer discutir com o irmão para vencer o discurso, para vencer o debate. Não é essa. O que o evangelho nos ensina não é isso. Crescimento espiritual não é provar que você está certo, é cuidar do outro, é abraçar o outro, é ser mão que ajuda o outro. E o que nos diz o versículo de 7 a 13 do capítulo 15 da carta aos Romanos? Unidade para a glória de Deus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A base da aceitação mútua é Jesus Cristo. Ele é o alicerce,
Ele é a base, Ele é a pedra de esquina. Aceitação do irmão, a base é Cristo. A unidade da igreja glorifica o nome do nosso Senhor, Deus e Pai. Deus sempre planejou salvar judeus, gentios e toda a raça humana, toda língua e nação. Sempre foi o plano de Deus. Sempre. Desde o primeiro chamado. E Paulo vai nos mostrar o quê? Com várias citações da Antiga Aliança, com várias citações do Antigo Testamento, que a inclusão dos gentios sempre fez parte do plano de Deus. A igreja é um povo diverso, com várias diversidades, mas unido em Cristo Jesus. Unido pela graça, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo ímpeto. Todos para glorificar o nome do nosso Senhor. A comunhão cristã não é opcional. Ela é parte do testemunho do Evangelho de Jesus. Ter comunhão com seu irmão, ter comunhão com a sua irmã, não é opção, crente. Não é opção, cristão. É parte do meu e do seu testemunho em Cristo Jesus. E o que nos diz os versículos de 14 a 21 do capítulo 15 da carta aos Romanos? O ministério apostólico de Paulo, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Jesus Cristo formou 12, ensinou 12 para ganhar Israel, para ganhar Jerusalém, Samaria e os arredores. E o apóstolo Paulo tem um chamado apostólico para ser apóstolo dos gentios. E Paulo pregou a todo o povo gentílico da sua época. Em todos os lugares, se ele não foi pessoalmente, ele mandou epístolas, ele mandou suas cartas. Porque Paulo vê seu ministério como um serviço sacerdotal, como sacerdote de Deus para os gentios. O objetivo é levar os gentios a uma oferta aceitável a Deus. Nós, como cristãos, em pleno século 21, 2026, estamos sendo essa oferta aceitável a Deus? O nosso objetivo é realmente ser uma oferta agradável aos olhos do Senhor? Porque o ministério de Paulo era levar todos os gentios à salvação em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Porque o ministério é realizado pela palavra, o ministério é realizado pelo poder do Espírito Santo. Por isso que eu digo, repito e não me cansarei de repetir: humildade é esvaziamento do eu, é o esvaziamento total de si mesmo, irrestrito. Para quê? Para que o poder do Espírito Santo opere em mim, opere em você. E depois que nós estamos sendo trabalhados, aí vai operar através de mim, vai operar através de você. Então, humildade é você se esvaziar de todas as suas habilidades, competências, atividades ou serviços, deixar ser instrumento de Deus e o Espírito Santo de Deus te conduzir, te levar para a missão de Deus, para o propósito de Deus. Paulo é totalmente intencional. Paulo, ele tem a sua intencionalidade. Ele prega onde Cristo ainda não foi anunciado. Onde o nome de Jesus não está sendo manifesto, é lá que o apóstolo Paulo queria estar, para pregoar a pessoa bendita de Cristo. A missão envolve estratégia, não apenas entusiasmo. Por isso que Paulo, ele era intencional. O evangelho não deve ficar restrito, não deve ficar apenas no meu clã, no meu grupo. O evangelho precisa
avançar, queira eu ou você ou não. O Evangelho de Cristo Jesus avançará, porque Ele é a cabeça. Jesus é a cabeça da igreja, jamais morrerá, não terá morte cefálica, porque Jesus é a cabeça da igreja. E o que Romanos capítulo 15, versículos de 22 a 29 tem a nos dizer? Os planos missionários do apóstolo Paulo. Porque Paulo revela seus planos: visitar Roma, ir à Espanha, levar oferta a Jerusalém, trabalhar e servir os santos em Jerusalém, como está escrito no texto, e os pobres ajudando outros pobres que estão em Jerusalém. E Paulo quer ver esse fruto. Ele quer estar engajado nesse campo missionário. Ele não quer só levar a oferta. Ele não quer só pedir a oferta, mas ele quer ver onde a oferta foi aplicada, se as pessoas que necessitavam estavam realmente recebendo aquele fruto, aquela oferta dos irmãos. Isso é muito importante, nós precisamos estar engajados onde nós ajudamos, onde nós distribuímos, quem sabe, cestas sociais. Precisamos saber onde está sendo levada, saber onde está sendo conduzido, de que forma, se é uma forma com lisura, se é uma forma totalmente ética. Porque a vida cristã, ela envolve planejamento, mas totalmente sujeitado à vontade de Deus. A missão inclui pregação, mas também inclui cuidado com os necessitados, cuidado com os vulneráveis, cuidado com as pessoas que estão em situação de risco. Não é só pregar a palavra, não é só o pão vivo, mas nós também temos que conduzir o pão físico e uma orientação para que a pessoa tenha a sua bênção, a sua dignidade e ao invés de receber, ela agora passe a doar. A igreja é global, a igreja é universal, a igreja é em todo o globo terrestre e o evangelho conecta diferentes povos em um só propósito. A igreja conecta diferentes línguas em um só propósito. Essa é a missão do evangelho. E nós, como cristãos que carregamos a responsabilidade, precisamos evangelizar. Precisamos ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. Porque a missão envolve tanto proclamar, quanto envolve servir. Precisamos proclamar o evangelho, que é a cruz de Cristo, e servir aos necessitados para a glória, honra e engrandecimento do nome do nosso Senhor, Pai de Jesus de Nazaré. Amados e queridos irmãos, o que nos diz então os últimos versículos do capítulo 15 da carta aos Romanos, do 30 ao 33, pedido de oração. Paulo faz um apelo. Paulo pede oração e intercessão de todos os irmãos em Cristo Jesus. Rogo-vos que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, disse o apóstolo Paulo. Paulo, mesmo sendo apóstolo, ele carece, ele depende, ele precisa da oração dos santos. O ministério espiritual, ele é sustentado em intercessão. Por isso que toda a igreja tem que ter uma equipe, um grupo intercessório, um grupo de intercessão. Porque todo líder, todo ministério espiritual é sustentado pelas orações e intercessões dos santos. A oração é participação real na missão. A igreja coopera espiritualmente, mas quem ora
participa da obra missionária tanto quanto quem vai, assim como quem contribui, assim como quem é o sustentador, aquele que está provendo os recursos para que o missionário vá. Então é quem vai, quem ora e quem sustenta. São 3 aspectos fundamentais na missão: oração, o ide e o provedor, o sustentador. E nós precisamos entender, se eu não posso ir, tem quem possa, tem que já estar lá. Então você seja um sustentador desse missionário. Você seja o provedor dele para que ele continue proclamando o evangelho aonde colocou a planta de seus pés. E é necessário que entendamos isso, porque quem ora, quem vai e quem contribui participa da obra missionária. O que é que Romanos capítulo 15 nos ensina, pastor, como foi em todos os outros capítulos anteriores? Que o forte serve o fraco. Aquele que está robustecido no evangelho, fortalecido no evangelho, vai ajudar aqueles que estão chegando, aqueles que estão mais frágeis, aqueles que caíram. Nós vamos ajudá-lo a levantar. Cristo é o modelo de humildade. Por quê? Cristo é o modelo de humildade porque Cristo esvaziou-se de si mesmo. Cristo se despojou de toda a sua glória para se tornar humano como eu e você. A igreja é chamada à unidade. O evangelho, ele é universal, ele é global, ele é até os confins da terra. O ministério depende de oração e de intercessão dos santos. E precisamos estar atentos, orando sem cessar. Capítulo 5, versículo 17 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. Romanos capítulo 15 nos ensina que a vida cristã equilibrada envolve comunhão com os irmãos, unidade na diversidade, compromisso com a missão e tudo para a glória de Deus. Por isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus Pai. Uma igreja saudável ama uns aos outros, vive em harmonia e está comprometida em levar o evangelho com responsabilidade. Quais desafios, pastor, que nós temos nesses últimos tempos, nesse próximo do Maranata de Jesus, do ora vem, Senhor Jesus, com a sua segunda vinda, e encontraremos com ele nos ares, porque a Bíblia diz que os que morreram em Cristo serão ressuscitados e os vivos em Cristo Jesus serão arrebatados e juntos nos encontraremos nos ares, nos reuniremos para a eternidade, para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. Então, quais desafios nós temos enquanto não ocorre o Maranata, a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus? Você tem vivido em comunhão verdadeira com o seu irmão? Você tem vivido uma comunhão genuína? Você está envolvido na missão de Deus? Porque o capítulo anterior, 14 de Romanos, nós falamos de convivência. No capítulo 15, maturidade e missão. Precisamos ser missionários, precisamos estar maduros na fé para fazermos o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque uma igreja saudável é unida no amor e ativa na missão. E gostaria de deixar o último versículo chave lido no texto para mim e para você. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu.
Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Deus vos abençoe. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.